Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos aqui da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 13 de janeiro, quinta-feira, hoje também celebramos o dia de Santo Hilário, Bispo e Doutor da Igreja. Peçamos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, e o Evangelho que nos é apresentado vem de Marcos, continuação de ontem, capítulo 1, versículos de 40 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se queres, tens o poder de curar-me. A gente vive num mundo, de certa forma, muito doente, precisando de muita cura. A gente vive em relações de convivência de gente muito doente. E não só fisicamente, diante de uma pandemia que parece que não tem fim. Na hora que você pensa que o trem vai acabar, a coisa retoma, vem uma variante. Isso cria um inferno, uma instabilidade misturado com fake news, misturado com discurso ideológico, misturado com orientações radicais, preconceituosas. A gente vive num mundo agora de que a gente tem que perguntar para um médico se ele acredita na ciência ou na ideologia de quem ele segue, né? Quer dizer, nós perdemos a capacidade de trabalhar com dados objetivos, claros, científicos, e vivemos hoje influenciado pelo que a gente chama de ideologia. É o que nós chamamos muitas vezes de pós-verdade. O que é uma pós-verdade? Um grupo de gente resolve determinar que a Terra é plana e a gente começa a vender o discurso e acreditar que a Terra é plana. Um grupo de gente resolve pensar que o Sol é quadrado e azul, e um grupo de gente começa a escrever e defender a teoria de que o Sol é quadrado e azul, e passam a acreditar nisso. Então a verdade não é mais algo objetivo, a verdade tornou-se algo subjetivo. Se eu acredito que a Lua é um triangular, eu vou passar a defender essa ideia, porque é a minha verdade. Não interessa se a Lua é redonda, interessa que eu creio e acredito que ela é triangular, que o Sol é quadrado e azul, que a Terra é plana. E isso aí vai demonstrando assim a nossa demência, de certa forma, e o pânico que é a nossa incapacidade de uma maturidade racional um pouco maior. Nós somos cristãos, vivemos com base no Evangelho de Jesus Cristo, temos nossa vida, nosso ritmo de história, temos o nosso mundo, cada um tem o seu mundo particular. A vida depende muito do tamanho do mundo que você tem. Se você pensa no mundo pequeno, você vai viver segundo as coisas daquele mundo pequeno. Se você pensa no mundo maior, você vai viver segundo as coisas daquele mundo maior. Eu tenho o meu mundo aqui na Lagoa da Confusão, nessa paróquia, e o tamanho do meu mundo é isso aqui. O Papa tem um mundo muito maior do que o meu, um bispo tem um mundo muito maior do que o meu, um empresário tem um mundo muito maior do que o meu, alguém que trabalha num santuário tem um mundo muito maior do que o meu, mas o meu mundo, e a partir desse mundo, desse local, nesse tempo, com essa idade que eu tenho, com essa história, com essa vida, com aquilo que eu consegui experimentar e conhecer, é que eu faço minhas experiências de fé. A gente viu nesses últimos 2 dias aí um dia típico de Jesus, e agora vamos concluindo isso. Jesus agora encontra com um leproso, quer dizer, ele tinha enfrentado um espírito mau na sinagoga, ele tinha encostado na sogra de Pedro, ele tinha curado muitos doentes e enfermos, endemoniados,
Ele tinha ficado sozinho e agora ele se encontra com um leproso. Esse leproso faz uma reverência a ele, porque um leproso não poderia se aproximar de alguém que não tinha lepra, que era são. Então esse leproso tem essa atitude e essa coragem. Afinal, como nós já falamos, todo leproso ele era considerado impuro, era considerado como pecador, era expulso da família, era expulso da sociedade, tinha que viver fora da cidade gritando que ele era um leproso, que ele era um impuro, que ninguém podia se aproximar, viu? E essa era a atitude de um leproso. E se ele por acaso fosse curado de algum modo, ele tinha que ir ao sacerdócio, que era uma lei de Moisés, somente o sacerdote no templo tinha autorização de permitir que a pessoa curada voltasse ao convívio social, voltasse ao convívio familiar. E é nesse contexto agora que Jesus está diante de um leproso. Esse leproso desrespeita uma regra, que você não pode com lepra se aproximar de alguém que não tem lepra, e ele vai, e além de se aproximar de Jesus, ele se prostra. Ele faz uma reverência, reconhecendo que Jesus é maior do que ele, viu? Reconhecendo que Jesus é uma esperança para ele, reconhecendo que Jesus pode curá-lo, e por isso ele desafia Jesus. Se tu queres, tu pode curar-me. E Jesus, eu quero. Se a questão aqui é uma vontade, eu quero. Porque já que você deposita essa confiança em mim, se tu queres, você pode curar. Nem pediu para me purificar, pediu logo direto para me curar mesmo. Eu quero que você seja curado. E Jesus se aproxima dele, acolhe esse homem, toca nesse homem. E diante dessa dinâmica, desse momento em que esse leproso desrespeita uma regra, ao mesmo tempo faz uma manifestação de fé, prostra-se diante de Jesus, pergunta se Jesus queria e deposita a sua esperança, a sua vida nele. Se você quiser, você pode, viu? E Jesus responde, eu quero que você seja curado. E a pessoa é curada, mas Jesus também sabe da estrutura, sabe dos costumes, sabe das normas, sabe das leis, e pede para ele, olha, não espalha, porque está ficando complicada a minha vida. Eu já estou com a fama de ser impuro porque encostei numa mulher. Eu estou com a fama de não muito boa porque eu fiz uma cura no sábado. Eu estou com uma fama não muito boa que eu me aproximei de muita gente doente, muitos pecadores. E agora Jesus chegou ao extremo, né? Deus se aproxima de um leproso, de um leproso com todo esse contexto. Então Jesus, ele é alguém que está preocupado com os outros, mas começa também a ficar se preocupando com a consequência que é a preocupação dele com os mais pobres, com os mais doentes. A vida não é sempre assim, não. A gente tem uma ilusão de que todo mundo que faz o bem ao outro é beneficiado. Não, e agrada também, isso não é verdade. Jesus está ajudando gente, está curando, tirou a mulher da febre, expulsou um demônio mau e agora cura alguém leproso, viu? E a fama de Jesus começa a ficar ruim também. Por isso Jesus diz, só não conta para ninguém não, porque está ficando difícil para mim aí. Por isso que Jesus começa a se afastar. Porque também da mesma forma que Jesus cura no sábado, Jesus pega num doente, agora se aproxima do leproso, isso diante da estrutura conservadora, religiosa da época, Jesus estava se tornando uma pessoa impura. Jesus estava se tornando uma pessoa impura, porque na lógica humana, uma laranja podre faz com que todas as outras se tornem podres, né? É a ovelha negra da família. Na lógica de Deus é o contrário, né? A laranja sã que vai purificando a laranja podre. Porque a lógica de Deus é outra, não é a lógica humana. Na lógica humana é isso, um membro da família destrói a família. Na lógica de Deus, não, um membro salva todo mundo. Viu? Na lógica de Deus, um homem na cruz salva todo mundo. Na lógica de Deus, um crucificado salva todo mundo. Na nossa lógica, não, um membro da família destrói a família. Viu? Um ser humano destrói uma comunidade. Uma pessoa só destrói todo um grupo religioso, toda uma comunidade. Então, na lógica de Deus é o contrário. A lógica de Deus é uma pessoa salva todos. E não é uma podre, é uma sã que salva as tão podres. E por isso Jesus agora, se encontrando com esse leproso, ele não se torna contaminado. Pelo contrário, ele purifica o leproso.
e pede para o leproso, silêncio, não vai espalhar, mas o leproso não aguenta. Afinal, você agora tem a liberdade, encontrou alguém, e é normal isso. Você encontra alguém nesse contexto seu, fora da cidade, doente, se sentindo impuro, sendo acusado, longe da família, longe do convívio, com toda essa humilhação. Você encontra alguém num simples diálogo de vontades, você recupera e agora tem a chance de ir no sacerdote e receber a permissão de voltar para sua casa, voltar a conviver dentro da cidade, voltar a frequentar o ambiente da sociedade. Claro que ele queria partilhar isso. E é claro que ao ver um leproso falando que se encontrou com um homem chamado Jesus, e esse homem o curou, encostou nele, Jesus, mas esse homem ficou impuro então, porque quando ele encostou com você, você estava com lepra. E por isso Jesus é obrigado a se afastar, Jesus é obrigado a se esconder, mas mesmo escondido, há uma multidão que vai ao encontro dele, há uma multidão que vai ao encontro. Por isso, a vida ela é sempre assim, fazer o bem agrada e desagrada, fazer o mal agrada e desagrada, ajudar alguém agrada e desagrada, querer o bem do outro agrada e desagrada, fazer o mal para o outro também agrada e desagrada. É muito difícil isso, porque Jesus está agradando uns, mas está desagradando outros. Jesus está ajudando uns, mas tem outros que já estão começando a ficar com fama ruim. Por isso peçamos a Deus a paz, a alegria, para que nós sejamos purificados da nossa insanidade, que a gente seja purificado da nossa alienação, da nossa falta de reflexão mais aprofundada sobre o contexto e o mundo em que nós vivemos. Que a gente não viva num mundo pequeno, mas que a gente possa pensar qual que é a vontade de Jesus em relação a mim, não a minha vontade em relação a Ele. Porque isso a gente faz em toda missa, todo momento de oração, eu apresento a Deus a minha vontade. Mas é muito difícil a gente fazer um momento de oração e dizer para Deus como Nossa Senhora, seja feita aquilo que Tu queres, seja feita a Tua vontade. Eu gostaria isso, mas talvez não vai ser isso. Eu gostaria que acontecesse isso, mas isso não vai acontecer. Então me ajude a entender a Sua vontade, que a Sua vontade me cure da minha alienação, da minha doença, da minha enfermidade, da minha ignorância, da minha estupidez, meu desequilíbrio e tantas outras coisas que a gente traz dentro de nós, do meu aspecto emocional, que nem sempre é bom, mas que Deus possa nos guiar, iluminar e nos dê um pouco mais de paz e que a gente possa perceber que esse Jesus, mesmo às vezes tendo que se esconder, Ele quer o meu bem e faz de tudo para me curar. Mas eu sempre tenho que perguntar, qual que é a Tua vontade? A minha eu sei, mas eu não sei se a minha vontade é a Tua vontade. Quando há o encontro dessas duas vontades, acontece o milagre da cura e a vida prevalece. Um abraço e até mais.